Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, amados irmãos e amigos. Hoje é dia 13 de setembro de 2020. Já estamos a 180 dias da pandemia. Que Deus nos dê da sua graça para continuarmos firmes no Senhor. Hoje o tema da mensagem é: a história se repete. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque nesse domingo, 13 de setembro, estamos em culto a Ti, Igreja Batista Barreirinha, cada um em sua casa, e aqueles irmãos que estão em outros locais também Te adorando. Que essa mensagem, que a Tua palavra, fale profundamente aos nossos corações. Muito obrigado por esse dia de vida e saúde, em nome de Jesus. Amém. Você vai ter tempo, então abra a sua Bíblia lá em Lucas 17, de 20 a 37, e depois leia com calma esse texto. Portanto, amados irmãos e amigos, quero também citar um versículo em Mateus 24, 35, quando Jesus fala assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E o apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25, diz assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Alguém já disse, e você já deve ter ouvido a seguinte frase: a história se repete. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, o seguinte: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Concorde você ou não, essa é a declaração verdadeira da Bíblia Sagrada. A verdade é que os costumes mudam, a maneira de se vestir muda, a moda muda. Ora, os vestidos são compridos, outros momentos são curtos. E o penteado muda. Ora, o corte de cabelo é curto, outro momento é comprido. Há momentos que os homens usam barba, como agora estão usando barba, né? Outros sem barba, etc, etc. Porém, a humanidade continua sempre a mesma em suas tendências e inclinações para o pecado, e também em sua rejeição de oportunidades devido à incredulidade no poder de Deus. O Senhor Jesus Cristo muitas vezes advertiu aos seus ouvintes com exemplos passados, épocas anteriores, remotas, antigas. Por exemplo, quando os escribas e os fariseus, doutores da lei da época, pediram um sinal do céu para comprovar que ele realmente era o Messias vindo de Deus, sabe o que ele respondeu? Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal senão do profeta Jonas, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mateus capítulo 12, 39 a 40. E em Lucas 17, 32, Jesus ainda adverte: lembrai-vos da mulher de Ló. E nesse texto que nós mencionamos no início, Lucas 17, está lá: e como aconteceu nos dias de Noé, que é o versículo 26. Portanto, é uma mensagem antiga para os nossos dias, velha para os dias atuais, do passado para os dias presentes, uma mensagem remota que serve para nós e para a posteridade. Isso porque a humanidade é sempre a mesma, o ser humano é sempre o mesmo. Agora, se você tem alguma dúvida sobre isso, veja se há alguma diferença, se mudou alguma coisa. Então me acompanhe, preste atenção, pois eu quero fazer aqui 5 afirmações que vêm confirmar que a história se repete. Primeira afirmação: o mundo continua o mesmo na sua corrupção. Gênesis capítulo 6, de 5 a 6 diz: e viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram só má continuamente. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Os versículos 11 e 12. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se
corrompido e seu caminho sobre a terra. Salmo 14, 2 e 3 diz assim: O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Sabe, quando o Senhor constatou essa maldade e corrupção em toda a terra e a destruiu com dilúvio, salvando apenas Noé e sua família? Não faz muito tempo, não. Isso deve ter ocorrido em torno do ano de 1656 a.C., porque, estudando a Bíblia Sagrada, os teólogos e pesquisadores da Bíblia afirmam que a Terra tem em torno de 4.000 anos. Já os cientistas não religiosos, inclusive ateus que defendem a teoria da evolução, afirmam que a Terra deve ter em torno de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Já mudaram isso várias vezes. Eu prefiro acreditar no criacionismo da Bíblia do que no evolucionismo dos homens. O apóstolo Paulo diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, olhem para a humanidade de hoje. O que é que se vê? Pessoas drogadas, traficantes, bruxos, endemoniados, prostitutos, adúlteros, devassos, homossexuais, lésbicas, assassinos, avarentos, corruptos, idólatras. O mundo de hoje é tão corrupto ou mais do que o mundo dos tempos de Noé. Os mesmos pecados, ambição, indisciplina, devassidão, vícios, idolatria, assassinato, satanismo, corrupção desenfreada, etc. Essa é a vida que vale a pena? Basta ligar a TV logo de manhã e recebemos uma enxurrada de barbaridades e hediondez, como se fossem notícias fantásticas. A segunda afirmação: o mundo continua o mesmo no seu esquecimento de Deus. Há uma doença em nossos dias que a grande maioria das pessoas está profundamente contaminada. Que doença é essa? O materialismo. O que é materialismo? É dar ênfase à matéria, distinção, valor exagerado. Mas olhem para trás e vejam como era nos dias de Noé e de Ló. Dos versos 27 a 29, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Jesus Cristo adverte sobre o perigo do materialismo com a parábola do rico insensato, está lá em Lucas 12, depois você lê com calma, 16 a 19. Hoje, muitos que se afastam da igreja e de Deus e de Cristo, apegam-se ao dinheiro e chegam até a adorá-lo com tal ganância que chegam a negociar o seu caráter pelo vil metal. A terceira afirmação: o mundo continua o mesmo, perdendo oportunidades. A Arca de Noé era a prova insofismável, indiscutível, incontestável da misericórdia, do amor e da graça de Deus. Deus não queria e não quer que ninguém se perca e vá para o inferno. Deus avisou por longo tempo através de Noé. A arca de madeira nobre, de golfe forte, resistente, era segura. Tinha somente uma porta, que foi fechada de fora para dentro. Deus fechou a porta. Está lá em Gênesis 7:6. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou por fora. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. A oportunidade de salvação era oferecida a todos, era acessível. O Senhor Jesus Cristo disse em João 10:9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. A quarta afirmação: os que creram foram salvos. Gênesis 7:23, assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. Eram poucos. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3:20, diz assim que eram 8 pessoas, os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus a esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Muitos quase entraram na arca.
Muitos quase creram na pregação de Noé. O quase é sinônimo de perdido. É provável que você tenha em sua família parentes quase salvos. Diga para eles que, se não se arrependerem dos seus pecados e receberem verdadeiramente a Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor, estão perdidos e irão para o inferno. Agora, a quinta afirmação. Para os que não creram, foi a ruína deles. Gênesis 7, 21 e 22. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras, de todo réptil que se roja sobre a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Os que foram rebeldes morreram. Desobedientes permaneceram, incrédulos rejeitaram. A porta se fechou e eles ficaram de fora. Quase foram salvos. Os dias atuais são iguaizinhos, idênticos aos antigos. O mundo se corrompe, se esquece de Deus, despreza seus mandamentos. Deus nos dá uma oportunidade de salvação, chance através de Jesus Cristo. As igrejas de Cristo estão anunciando abertamente o Evangelho. Os pregadores do Evangelho estão pregando, usando todos os meios de comunicações. Os verdadeiros crentes estão testemunhando disso. Os missionários estão indo em quase todas as partes do mundo, até arriscando suas vidas em países de religião muçulmana, insistindo e pregando o Evangelho de Cristo. O que está acontecendo? Há uns poucos que estão crendo e aceitando a salvação pela fé em Jesus Cristo e tendo seus nomes escritos no livro da vida. Há alguns que quase aceitam, os chamados amigos do Evangelho, deixando isso para depois, mais tarde, estão perdendo a oportunidade. Há muitos que não creem, não aceitam, estão perdidos, e o mais triste, parentes nossos, amigos nossos, colegas de trabalho, vizinhos. Cristo está às portas. Cristo está voltando para buscar os salvos e a sua igreja. Os que são dele, mas os que não são, perecerão. Sabe por quê? Porque na cidade de Deus não entrará coisa alguma que a contamine e cometa abominação, mas só os que estão descritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 22. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos, abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Meu amigo, como você está com Deus? Você decide o quê? Decide não aceitar? Você está no quase? Quase aceitando? Ou você está pronto para abrir o seu coração e receber agora? Deus é o Deus de agora. A Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor. Portanto, agora mesmo, ao ouvir essa mensagem, decida receber a Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor. Lembra-se que ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele e com ele cearei, e ele comigo. Deus o abençoe nessa maravilhosa decisão de aceitar a Cristo como seu único Salvador e Senhor. Tenha um bom dia.